Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, para uma leitura, um ensaio, né? De um artigo que nós vamos ler, a leitura do artigo, para publicar no podcast. Esse artigo, eu publiquei ele no dia 10 de março de 2021, no LinkedIn, e ele se intitula Por que você deve nos contratar antes de montar um FEDIC? Vamos à leitura dele, então. A única espécie de fundo de investimentos que pode comprar ou aceita a integralização de direitos creditórios de origem judicial em seu patrimônio líquido é o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizado, o chamado FEDIC-NP. Esses fundos gravitam em um universo bilionário, se não trilionário. Uma pequena parte desses direitos creditórios acabam transformados em precatórios, títulos que são expedidos em cumprimento a sentenças judiciais transitadas em julgado, decisões definitivas em que não há mais possibilidade de recurso, em processos envolvendo a União ou suas entidades, autarquias e fundações federais, no polo passivo. Para se ter uma noção do volume financeiro movimentado apenas pelos precatórios, no ano passado o Conselho de Justiça Federal, CJF, liberou aos Tribunais Regionais Federais, os TRFs, os limites financeiros no valor total de 31 bilhões 768 milhões 680 mil. Sim, isso mesmo, 31,7 bilhões de reais relativos ao pagamento desses títulos, os quais são sempre depositados até o último dia útil do mês de junho de cada ano. Deste total, 18,7 bilhões foram de precatórios comuns e 13,05 bilhões de precatórios alimentares. Do total geral, cerca de 8,193 bilhões correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais, a exemplo das revisões de aposentadoria, auxílio-doença, pensão e outros benefícios, que somam 65.413 processos com 87.537 beneficiários. Isso significa que um montante de 102.271 processos judiciais foram liquidados financeiramente em 2020 pelo Estado. A compra desses direitos creditórios ou precatórios é coisa de gente grande. Vários amigos e conhecidos meus, todos multimilionários, of course, têm esses ativos no seu portfólio de investimento. O que a maioria deles não entende é que não basta pegar a sua ideia e passear pela Faria Lima procurando um fundo para encarteirar seus precatórios. Quando o volume de recursos alocados nessa classe de ativos passa das dezenas de milhões, faz todo o sentido do mundo integralizar esses recursos na forma de cotas subordinadas de fundos FEDIC-NP. Se ele for de longo prazo, classificado como LP, os ganhos fiscais são evidentes e projetam uma alavancagem fiscal em 10 anos muito compensadora, coisa de 2 dígitos. Também podem ser computados os ganhos da alavancagem financeira em função da colocação de cotas sêniores ou mezanino no mercado, arbitrando juros menores do que o ROI dos ativos, mas que são garantidos pelas cotas subordinadas. Assim, com esta arbitragem de juros, turbina-se o resultado financeiro de forma forte, já que as cotas subordinadas ficam com toda a diferença maior que superar os juros fixados garantidos aos investidores das cotas sênior. Dependendo do grau da alavancagem pretendida, conforme a proporção entre cotas subordinadas e sênior dentro do fundo, esses resultados ao longo do tempo podem ser exponenciados em vários dígitos para cima. Ora, toda gestora que se preze tem um fundo pronto de prateleira para adaptar o estatuto e servir aos propósitos imediatos desse naipe de clientes. Isso não quer dizer nada. É preciso combinar com os russos, como salientou o sábio Garrincha, e antes de tudo, o aspirante a dono do fundo necessita embalar corretamente a tese de investimento que envolve a aquisição e manutenção desses ativos na carteira. Importante lembrar que ideias, mesmo as boas, não valem muita coisa. Aliás, ideias em estado bruto nem são patenteáveis, porque são um bem universal e pertencem à humanidade. É preciso a ação de detalhá-las e prototipá-las para se obter o registro. O ditado, o diabo mora nos detalhes, ou melhor dizendo, o bom Deus está no detalhe, como preferia Gustave Flaubert, cai bem para dizer que é na excelência da execução da ideia onde reside o seu verdadeiro valor. Colocar esse produto complexo de pé é o que importa.
Já vi ideias maravilhosas, tão belas quanto um iPhone 12 Pro Max da Apple, sendo entregues ao mercado simplesmente embrulhados em papel craft e amarrados com barbante. E depois o pessoal fica confuso porque os fundos não os entendem, nem a sua lógica, nem o seu produto, e declinam no negócio. Tal qual um mínimo produto viável, ou MVP em inglês, é exigido de uma startup que pretende levantar recursos de terceiros, a tese de investimento do fundo, que nesse caso se enquadram como Alternative Investment, carecem de um mock-up ou protótipo, ou seja, deve ser cuidadosamente modelada, testada e validada até ser corretamente apresentada, primeiro num rápido elevator pitch e depois num pitch deck ou business teaser, tão bonitos que dá vontade de comer. Os jovens empreendedores da geração Z, nascidos a partir do ano 2000, já nascem com esse drive mental instalado e são treinados nesse modelo testado por décadas no Vale do Silício para buscar investimentos de 100 ou 200 mil dólares. Enquanto isso, os donos desses ativos que requerem um entendimento sofisticado chegam pedindo dezenas ou centenas de milhões sem ter feito a lição de casa. Qualquer lançamento de infoproduto na internet que utilize as fórmulas, como a do Érico Rocha e da plataforma internacional do Pablo Marçal, verá que elas se debruçam sobre a metodologia do lançamento do produto com um esmero que nenhum desses advogados com ternos da Hermenegildo Zenha usa para seu produto bilionário. Isso é incrível. Entenda que quando você chega displicente com uma ideia, com sua ideia embaixo do braço, para conversar com uma asset ou DTVM, você é, a priori, o trouxa que vai pagar os honorários mensais do gestor, do administrador, do custodiante, para manter o fundo num longo período até ele obter track record e poder justificar a sua alavancagem. Creia-me, ninguém vai mover uma palha para alavancar e capitalizar o seu fundo até ele adquirir um histórico de resultado consistente. E não vão lhe contar que você pode resolver isso com o spin-off de um fundo já existente, que assim você herda as lâminas passadas do fundo original. Até lá, você é apenas mais um cara que vai pagar o FII mensal de manutenção só para ter a pachorra de dizer que tem um fundo seu, tem um fundo de investimento seu. Esse produto jurídico carece da utilização de múltiplas ciências, como antropologia, marketing, psicologia comportamental e semiótica. É preciso posicionar seu branding pessoal como referência no seu nicho, estruturar o propósito do fundo existir e a causa que ele adota e contar, através de um bom roteiro, a história de como se chegou até aqui, inserindo na narrativa drives de brand storytelling. É preciso introduzir conceitos de copy e geração de conteúdo nos materiais elaborados com argumentos fortes que realcem as vantagens do projeto e antecipem objeções utilizando ainda todos os gatilhos mentais possíveis, como prova social, autoridade, reciprocidade, simpatia e escassez. Deve ainda estimular os neurodispositivos de atenção, retenção, interação e engajamento durante a apresentação do roadshow. Bater forte na criança interior de qualquer interlocutor e outras técnicas de sexy canvas. Por fim, deve construir comunidades de advogados da marca, espontâneos para o seu produto fundo, para gerar a replicação e escalabilidade do projeto. Isso instala um hacking de crescimento. Você deve explicar a arquitetura do produto abrindo um mindmap organizacional idiot-proof nas reuniões preliminares, impresso em tamanho A0 para encher a mesa. Isso ajuda a todos enxergarem a mesma coisa e poupa tempo, acelera o entendimento geral sobre as peças que compõem o plano e as atribuições de cada um no processo. Você deve elaborar um forecast completo com as projeções financeiras futuras, os guidance, para os próximos 5 e 10 anos, no mínimo um 5 years plan, simulando as posições de caixa no início e no final do período, mês a mês. Advogados raramente são bons com números, eles usam o outro hemisfério, o hemisfério cerebral, e é preciso que você demonstre de maneira fácil e confiável qual vai ser o resultado esperado da engenharia financeira, alocando na mesma planilha todos os custos envolvidos num orçamento explodido. Também permite negociar melhor as taxas dos serviços cobrados. Vamos lá, vou repetir. Alocando na mesma planilha todos os custos envolvidos num orçamento explodido,
Também permite negociar melhor as taxas de serviço cobradas. Um administrador custodiante pode custar de 2% até 0,10% do PL do fundo todo ano, conforme a cara e a expertise ou relacionamento com o cliente, no caso você. E isso faz muita diferença depois. Quando você esparrama na sala de reuniões uma planilha impressa de 90 centímetros por 3 metros, todos se debruçam sobre ela e têm uma certeza: você não está brincando. Se você não arrolar as competências técnicas, filtros, parametrização e gestão de riscos que a sua metodologia e pessoal técnico tem na busca e seleção dos ativos para apresentar ao gestor, o administrador vai acabar apresentando a indicação dele para a vaga de consultoria especializada contratada pelo fundo. Também tem a relevante questão de network. Por mais que você possa ser bem relacionado, o mundo das finanças é movido a network, principalmente conexões de qualidade. Leva tempo para construir uma rede de relacionamentos de confiança e, utilizando os nossos canais, você simplesmente queima etapas. Importante lembrar que a obrigação de ser claro, conciso e convincente é sua e não dos interlocutores endinheirados que fizeram a gentileza de ouvi-lo. Isso é fato. Advogados excepcionais manjam tudo de direito e financistas competentes sabem tudo dos números, mas não se enganem, eles não falam a mesma língua. É preciso construir cuidadosamente a interface comunicativa entre esses dois polos fundamentais do negócio. Não adianta o due diligence jurídico apontar que esses processos são bons. Isso é apenas uma parte da engenharia, e não é isso que vende. Sim, vendas, porque esse produto deve ser embalado e passado para frente para outros investidores institucionais, pois é usando o DDO, dinheiro dos outros, que se maximiza o lucro. Ao fazer isso, você muda de patamar. Não vai mais correr atrás da gestora ou administradora que aceitem sua tese. Pelo contrário, vai escolher as melhores do mercado, aquelas que agregam mais valor ao projeto. Poderá ter os pareceres das melhores bancas jurídicas, porque elas vão saber compreender sua estratégia jurídica e a distribuição poderá atrair os melhores investidores institucionais com facilidade. Afinal, você terá um produto excepcional nas mãos. Compreende a diferença? Pense nisso e conheça a nossa expertise. Ela otimiza tempo e potencializa resultados. E o melhor, está à sua disposição. Obrigado pela atenção. Curtam lá o nosso canal.